Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de exterminar os discípulos do Senhor Jesus, procurou o sumo sacerdote. Atos dos Apóstolos 9, versículo 1. A perseguição espiritual ocorre com todo crente que um dia confessou Jesus e escolheu o caminho da liberdade que Cristo nos deu. Essa liberdade não significa deixar de cumprir a lei de Deus, mas sim ser livre dos rituais incessantes que no passado eram necessários para se obter o perdão dos pecados e uma tentativa de justificação diante de Deus. A palavra de Deus nos revela que esses rituais não são aperfeiçoados por ninguém, mas Jesus, por meio de sua morte e ressurreição, nos vivifica para Deus. Quando o cristão decide viver para o Senhor Jesus, ele passa a sofrer perseguições, não apenas espirituais, mas também físicas e sociais. Pode ser perseguido em seu país, dentro de sua própria família, no meio de seus pais, entre seus amigos e conhecidos. Isso acontece porque as pessoas não querem que seus entes queridos abandonem seus deuses. Para elas, isso é uma afronta. Não aceitam que deixem a religião materna para seguir a Cristo. Nesse texto fala de um homem chamado Saulo, que estava totalmente inserido na lei judaica. Ele era fariseu, extremamente zeloso da lei, e respirava ameaças contra os cristãos primitivos. Ele empenhou sua vida na perseguição aos cristãos, conseguindo cartas de solicitação para prendê-los, matá-los e levá-los às prisões. Sabemos que diante da perseguição há uma dispersão. Muitos abandonam a fé, enquanto outros compreendem que Cristo já nos alerta sobre essas tribulações e permanecem firmes, avançando ainda mais no chamado de Deus. Essas pessoas buscam conquistar outros para Jesus. O texto nos mostra um homem que se colocou como um verdadeiro faraó contra os cristãos, exigindo que os judeus convertidos não saíssem de sua religião de origem. Ele não aceitou a verdade de que Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens, o sumo sacerdote perfeito e eficaz. Essa mensagem é para você que talvez esteja enfrentando dificuldades por causa da fé. Ou se ainda não foi perseguido, saiba que um dia você será perseguido. Se você nunca experimentou na pele o que é sofrer por seguir a Jesus, essa palavra é para você. E eu digo, não desista. A sua liberdade não está nas mãos dos opressores, mas no compromisso de servir a Jesus. Quando não vivemos a nossa fé na prática, ficamos paralisados e permitimos que o sistema deste mundo cresça sobre nós. Isso nos enfraquece, nos impede de frutificar e ainda faz com que a confissão que um dia fizemos a Cristo comece a perder o efeito em nossa vida. O contexto em que vivemos, cercado por idolatria e práticas comunitárias da palavra de Deus, tenta de maneira sutil e secreta entrar até mesmo dentro da igreja do Senhor. O inimigo deseja nos prender e nos fazer voltar às velhas práticas, afastando-nos completamente do propósito de Cristo e da sua graça. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para isso que Ele nos chamou, para vivermos uma vida com Ele. Através do sangue de Jesus, temos o perdão dos nossos pecados. Não precisamos voltar às antigas devoções e idolatrias para buscar vitórias ou salvação. Quero que você entenda que Satanás levanta pessoas para agir contra a igreja, buscando estratégias para impedir o avanço do reino de Deus. Como verdadeiros faraós deste tempo, essas pessoas tentam evitar que os convertidos a Cristo prossigam em sua fé. Por isso, levante-se, posicione-se. Ainda que você sofra perseguições, não fuja dos ensinos de Cristo. Nossa luta não é contra as pessoas, mas contra as forças espirituais que operam no mundo. E sobre isso, Deus me tem dado uma mensagem que mexe profundamente com o mundo espiritual e com tudo que estamos vivendo nesse país. Muitos não estão percebendo, mas essa é uma realidade que estamos inseridos. Essa mensagem não é para entristecer ou fazer você pensar em desistir da fé. Muito pelo contrário, ela é para te despertar e te fortalecer.
Então, assim como Paulo pediu cartas aos sacerdotes para perseguir os servos do Senhor, saiba que sempre há perseguidores. Mas se você permanecer firme na fé, sem se prender ao jogo dos opressores, você vai vencer. Avance diante da perseguição, não retroceda, pois Cristo nos garantiu a vitória. Ele está conosco, Ele vai à nossa frente. Ele é o Deus que faz justiça contra os opressores do seu povo. Você não precisa se preocupar tanto, apenas obedeça a palavra do Senhor e confie, pois Ele sempre abrirá novas portas, mesmo quando algumas se fecharem.